O Via Justiça de hoje analisa o crescimento do feminicídio em Minas Gerais. Nossas convidadas, a juíza Roberta Chaves Soares, do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aqui de Belo Horizonte, e a advogada criminalista Carla Silene, membro do Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O feminicídio em Minas Gerais aumentou nos últimos 3 anos. Foram 335 casos em 2015, 397 em 2016, 433 em 2017. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Doutora Roberta, doutora Carla, como que as senhoras explicam esse crescimento? Doutora Roberta. Talvez seja em razão da maior informação, atuação melhor da polícia. Eu acredito que não é o número que está crescendo, são as investigações, são as apurações, as pessoas estão ficando mais esclarecidas. E com isso, às vezes, combatem mais a violência e aquele suposto agressor, não aceitando isso, acaba revidando de uma forma cruel, né? Que seria o caso de homicídio, de matar, né? Do feminicídio. Dentro do que a doutora Roberta está dizendo, Carlos, é importante a gente destacar que efetivamente a gente só começou a registrar como feminicídio após a lei de 2015. Então, houve até um ajuste para se compreender quando uma mulher era assassinada, se aquele caso se tratava do homicídio Sim. ou se seria um feminicídio. E agora que isso começou a ter um assentamento, uma formalização desse conceito. Então, é nesse sentido que eu concordo um pouco com a doutora Roberta. Os números ainda não trazem para a gente tanta segurança. Agora, é fato que todo dia, infelizmente, os jornais estão trazendo para nós notícias reiteradas de mulheres sendo assassinadas. Doutora Carla, pelo que a senhora falou, então esses números podem ser maiores ainda do que esses que estão aí? De algum modo pode sim, Carlos, porque a gente precisa firmar o conceito. A lei traz para a gente a ideia do que é o feminicídio, mas tudo no direito nós temos a chamada interpretação. Então, a partir do momento que se sedimentar, olha, essa violência aqui caracteriza o feminicídio, esta outra aqui não caracterizou. Sim. Aí que nós vamos ter números mais concretos e pode, talvez, sim, aumentar. Em 2017, a média foi de 1 assassinato de mulher por dia em Minas Gerais. Como dimensionar isso, doutora Roberta? 1 assassinato por dia. Difícil de mensurar isso, acho. É muito grave, Muito né? grave, é grave. Eu acho que às vezes as pessoas questionam será que é porque a impunidade? Será que é porque as pessoas perderam os limites? Questão de educação. Acho que é muito mais profundo do que a gente imagina essa questão. A questão do preconceito, hoje em dia a questão é do gênero, o feminicídio também não é só contra a mulher enquanto mulher, a questão do gênero, daquela que se sente mulher, dos travestis, das pessoas que às vezes hoje o preconceito cresceu muito. E com a lei de 2015, realmente, como a doutora Carla acabou de dizer, está sendo mais apurado, mas ainda não dá para falar que eu acredito até que seja mais, infelizmente. É mais de 1 assassinato de mulher por dia. Eu diria até o seguinte, é curioso observar quando a gente fala dessa questão, porque numa sociedade ainda muito machista, muito patriarcal, esse valor começou a ser questionado. Sim. Quando a gente pega os casos em que mulheres foram assassinadas na década de 70, e é histórico, eles eram tratados muitas vezes, ou tinha justificativa de que o homem poderia ter feito porque era um crime contra a honra do homem, ou chegava a se aplicar uma redução porque era privilegiado quando era dentro do contexto da violência doméstica. E nessa virada dos anos 90 para os anos 2000, a gente tem uma mudança onde as mulheres começam a entender. Falam, não, peraí, não é assim que funciona, nós temos uma nova legislação e a partir disto, o que antes significava uma minoração da pena, agora se tornou o feminicídio, que é o chamado homicídio qualificado. Então, a pena já é maior. Doutora Roberta, por que a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio não estão conseguindo conter essa violência contra a mulher, esses crimes do feminicídio? Difícil explicar por quê. Foi uma pergunta difícil. Difícil, uma pergunta difícil. Eu acho que não existe um motivo só.
A questão primeira é a duração do processo, a estrutura da execução penal. Às vezes o feminicídio, até essa controvérsia, até descobrir se realmente trata-se de um crime contra a mulher relacionado ao gênero. E não é só isso, a questão da educação, da pena ser realmente para ressocializar, além de punir. Às vezes, a questão ali que a gente às vezes fala assim, da medida protetiva, que muitas vezes esbarra aí de ter uma medida para poder frear o agressor, para não chegar ao feminicídio. Por que não está freando o agressor? Porque medida protetiva já tem. Sim, tem estudos que falam que quando há medida protetiva, o caso de feminicídio é muito menor, mas não chega a zero. Esclarecimento mesmo das mulheres. Às vezes a mulher ela tem a condição, ela não sabe a quem procurar, não sabe, não desabafa, não procura, aceita aquela violência diária e quando chega a falar já é tarde. O agressor às vezes já acabou, talvez assim, com a vida psicológica, já agrediu tanto e ela chega a se entregar mesmo. Eu queria também a análise da senhora, doutora Carla, essas duas leis em face do crescimento do feminicídio. Bom, Carlo, eu tenho aqui que trazer uma questão muito do meu olhar sobre essa matéria. Eu não acredito em lei mudando uma questão cultural. Eu acredito que primeiro a gente tem que mudar a cultura e a lei ela é só uma parte desse contexto. Então, de nada adianta eu colocar a lei falando que cada dia é apenas mais alta para esse tipo de situação, se eu não estou cuidando de tratar a nossa sociedade e mostrar a ela que esse valor é importante. Se eu não tiver uma campanha educativa, uma campanha de conscientização, a lei, porque esse tipo de agressor, quando ele pratica o crime, ele não está preocupado se a pena hoje é de 10, amanhã é de 20, depois de amanhã é 30. Ele nem sabe, para falar a verdade, de quanto é, porque ele está dominado muitas vezes pela emoção. E quem está dominado pela emoção não tem racionalidade para falar, não vou fazer isso porque eu posso ser preso, ficar tantos anos guardado numa cadeia. Então, eu particularmente chamo a atenção aqui que eu acho que essas leis ainda não se firmaram, não trouxeram o efeito que a população esperava, porque ainda falta uma maior educação e conscientização da sociedade. Doutora Roberta, o que diz a lei, por exemplo, do feminicídio? Quais são os requisitos, né, para se considerar um crime como feminicídio? Feminicídio é o assassinato da mulher, né, enquanto mulher, na condição de mulher, no caso de violência doméstica e familiar. Um dos requisitos, o agressor ter uma relação de afeto, não precisa ser um afeto, uma relação contínua. Às vezes, fala assim, é preciso ser casado, é preciso ter uma relação estável. Não, caso de namorados, de ex-namorados, ex-companheiros. Relações, às vezes, momentâneas, de dias. E a pessoa agride a mulher porque se sente superior a ela enquanto homem, assim, por assim dizer, da forma mais simples. Isso seria um requisito de uma relação de feminicídio. A mulher se sente subjugada na condição do gênero dela. Qual que é o perfil do agressor, doutora Carla? Bom, é bem nesse gancho que a doutora Roberta nos trouxe. São homens que, em geral, têm essa ideia de superioridade, de que a mulher é um objeto sobre o qual ele exerce o seu poder, mas é importante a gente destacar também, já foi trazido para ela aqui de uma forma sutil, que muitas vezes, infelizmente, nesse contexto social, a própria mulher, ela alimenta essa relação quando ela se sente dependente. Então, ela se coloca numa situação de inferioridade e faz crescer esse contexto da superioridade do homem, achar que ele pode agir até com essa violência contra ela. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente aqui hoje está falando do feminicídio. Mas até chegar no feminicídio, é o que nós passamos antes. Às vezes a violência psicológica, a violência de uma agressão física, a violência econômica, a violência sexual e que, por fim, deságua no feminicídio. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. O Via Justiça volta em instantes. O Via Justiça analisando o crescimento do feminicídio em Minas Gerais nos últimos 3 anos. Nossas convidadas, a juíza Roberta Chaves Soares, do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daqui de Belo Horizonte, e a advogada criminalista Carla Silene,
membro do Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais. Doutora Roberta, como que é um processo por feminicídio na Justiça? Primeiro, é importante destacar que o feminicídio, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, o processo inicialmente contra a violência, a lesão corporal, a vias de fato, as ameaças, são julgadas nos juizados. E depois, no caso de vir a matar mesmo a mulher, que vai para o feminicídio, que são julgados no tribunal do júri. O juizado de violência doméstica, ele tenta... Foi criado recentemente. Recentemente, né? Criado no final de abril, porque até inícios, meados de abril, as varas da violência doméstica eram as varas criminais, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª vara criminal de Belo Horizonte. Isso falando em Belo Horizonte. Recentemente houve uma resolução do Tribunal de Justiça criando os juizados de combate à violência doméstica e familiar. O que significa isso? Que vai ter mais estrutura para combater estes crimes no sentido de estrutura psicológica, com assistentes sociais, psicólogas e também de aumentar aí a abrangência da estrutura de proteção às vítimas. Quando não consegue isso e chega a matar, aí estes crimes são julgados no tribunal do júri. Quer dizer, saem do juizado de violência doméstica para o tribunal do júri. Foram criados quantos juizados, doutora Roberta? Em Belo Horizonte são 4 juizados. E como que a senhora vê a criação desses juizados, doutora Carla? Veja bem, aqui eu fico muito feliz de saber que isso é extremamente significativo quando a doutora Roberta diz que lá as vítimas terão uma assistência social e uma assistência psicológica, porque muito da criminalidade contra a mulher está ligada à dependência psicológica dessa mulher, a uma dependência financeira, e ela não tinha onde buscar auxílio. E quando a gente ouve dizer que isso está sendo preparado, está sendo criado, porque a própria audiência, você trazer essa mulher para ela falar da violência que ela sofreu, ela tem que recapitular na mente dela tudo o que se passou, acaba sendo uma revitimização. Então, quando a gente vê a criação do juizado, a gente percebe que o ambiente está sendo preparado para tornar todo esse contexto menos agressivo ainda para essa mulher e dando a ela um suporte que era muito necessário e que não aparecia. A gente antes não tinha notícia dele, sempre queixávamos, né, que como que vai cuidar dessa pessoa aqui no contexto? O que é a estrutura que vai estar à disposição dela? Qual que é a estrutura que vai estar à disposição? Só para a gente entender. Sim. Psicólogos, certamente, né? Psicólogos, assistentes sociais. Nós temos uma sala de acolhimento, porque quando a vítima ela chega, seja para fazer um pedido no balcão da secretaria, para ser atendida, seja para uma audiência, procura-se preservá-la. Ela vai, por exemplo, para uma sala, que estamos equipando essa sala com livros, até mesmo com brinquedos, porque muitas vezes a vítima leva os filhos e chega lá no fórum, aquele ambiente pesado, hostil. Até porque, infelizmente, só tratamos de problemas, né? Buscamos soluções, mas em regra são problemas. Verdade. E ela chega ali já rotulada como vítima, né? E às vezes se vitimizando ainda mais. Para fortalecer, para empoderar. Essa sala de acolhimento, normalmente é um segurança, é simples. Ele direciona essa vítima para lá, onde ela vai poder ser acolhida. Tem as psicólogas, temos agora tentando um convênio com faculdades para fazer atendimentos psicológicos nessas vítimas, até mesmo antes dela começar a participar da audiência do processo, da ação penal propriamente dita. Quando ela vai ser ouvida, ela já teve ela foi atendida enquanto pessoa, com a dignidade que a gente deve dar a todos, né? Então, o pensamento predominante é não enfatizar a vitimização. Sim, é isso? É empoderá-la de forma a ela falar a verdade, não é tipo... Esconder é muito detalhes, comum, né? se me permite, ter uma coisa muito curiosa. É que é muito comum, às vezes, a mulher viu na TV uma propaganda falando que era importante ela trazer a denúncia. Então, ela se encoraja e faz a denúncia. Depois, ela percebe que ela não rompeu ainda a dependência que ela tinha. Aí ela vem, procura a justiça e quer retirar essa denúncia. A partir do momento que ela está sendo fortalecida, ela está sendo empoderada, a tendência é que ela não volte atrás. Porque essa volta que existia, muitas vezes, era irreal. Né? Porque o problema não estava solucionado. Era mais uma situação de medo dela de levar o processo adiante. E ela chega naquele ambiente, sem nenhuma condição de atendê-la, ela se sente
confortável, até segura de falar realmente o que aconteceu. A TV Assembleia ouviu a deputada Marília Campos, presidente da Comissão Extraordinária das Mulheres, aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ela falou sobre os avanços na legislação em relação à violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha, mas defende mais estrutura do judiciário no julgamento dos casos. Em Belo Horizonte nós temos a vara especializada de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, vítima de feminicídio também. E nós reivindicamos que essas varas especializadas sejam instauradas, pelo menos em regiões ou nas cidades que têm um índice maior de violência, como uma forma de dar mais celeridade ou agilidade aos julgamentos. Por exemplo, em Contagem, que aumentou o número de violência, não só de feminicídio, como também de violência doméstica, existe agora a concentração na segunda vara de todos os casos de violência que atinge as mulheres. Então, a concentração em apenas uma única vara, e isso faz com que aquilo que a delegacia recebe como denúncia dificulta o trâmite dentro do Poder Judiciário e, portanto, os próprios julgamentos. Esses juizados, essas varas, elas se estendem por toda Minas Gerais? Vão se estender? A médio e longo prazo, porque o tribunal está estruturando primeiro a capital para depois partir para os interiores, principalmente Contagem, que a gente sabe que o número é expressivo. Contagem até está liderando a violência, segundo o RISP, né, que é a região integrada, lá são cerca de 18 municípios com 50 mortes, né? Sim. Para a gente fechar esse bloco, doutora Carla, esses crimes contra a mulher, eles chocam. Por que o homem é tão brutal contra a mulher? Olha que coisa curiosa. O Instituto Avon fez uma pesquisa e ficou muito claro que, perguntado aos homens se eles eram contrários à violência contra a mulher, eles disseram ser contrários. Mas eles acabam praticando muitas vezes essa violência. Então a gente se pergunta, mas o que está por trás? E a razão da criação do feminicídio é exatamente a ideia de que se combate esse homem ao agredir essa mulher, ele está querendo apagar nela o que de feminino ela tem. Então tem uma curiosidade, aí o Instituto Patrícia Galvão que vai trazer essa pesquisa dizendo que, em geral, são crimes em que desfigura a mulher, voltado com aqueles sinais evidentes do feminino. Olha que coisa curiosa a ser trabalhada. Então, normalmente são no rosto, se corta cabelo, ele tira o que de feminino tem naquela mulher. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O crescimento do feminicídio em Minas Gerais, a média de mulheres assassinadas por feminicídio no ano passado no estado foi de 1 por dia. Participando do Via Justiça, a juíza Roberta Chaves Soares, do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daqui de Belo Horizonte, e a advogada criminalista Carla Silene, membro do Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais. Doutora Roberta, quais são as agravantes na lei do feminicídio? Primeiro passou a ser homicídio qualificado, feminicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. E tem as agravantes, quando o crime é cometido contra a mulher grávida, idosa e deficiente físico. Agora, doutora Carla, crianças estão testemunhando essa violência, né? Como fica o perfil dessas crianças? Olha, o que a gente observa é que temos um contexto delicado onde muitas vezes ela vai absorver isso por um tempo e lá na frente, na adolescência, isso vai vir de uma forma, de uma violência, de um desprezo. Então, por isso que quando a gente fala de tratar o assunto de violência doméstica, a gente não pode pensar também só na mulher. A gente tem que pensar nos filhos, que muitas vezes a gente tem ouvido falar de casos, inclusive, em que os filhos têm tentado agredir, tem tomado o partido da mãe no sentido de impedir essa violência no lar. Aí fica aquela curiosidade, por que a presença das crianças não inibe o agressor? Porque ele está cego de violência, ele está cego de raiva, dominado pela emoção, ele não se sente constrangido. E um detalhe, Carlos, em alguns casos, ele acaba atingindo não só a mulher,
como o próprio filho. Ou às vezes, até quando a mãe, ele sabe da paixão da mãe pelo filho, ele muitas vezes agride primeiro o filho para fazer essa mulher sofrer ainda mais. Então a gente tem visto muitos casos narrados aqui na região metropolitana, em que primeiro ele machucou os filhos e depois ele mata a mãe. Doutora Roberta, esse aumento do feminicídio aqui em Minas, ele significa que os programas de prevenção não estão dando resultado? Não diria isso, que não estão dando resultado. Acredito que eles estão crescendo. Nós estamos crescendo no sentido de aumentar os programas de prevenção, a Polícia Militar com o programa de PVD, Programa de Prevenção à Violência Doméstica, tem atuado de forma célere e eficaz. O acolhimento das vítimas, encaminhamento dos agressores para programas tipo Dialogar, que é da Polícia Civil, o ALBAN, que é um programa privado em parceria com o Tribunal de Justiça. Acredito que eles estão crescendo. Agora, falar que não estão, como o senhor falou... não estão dando certo. Não estão dando certo. Não diria isso. E como a doutora Carla mesmo disse, a questão do feminicídio é muito nova. Os números ainda provavelmente não retratam a realidade. E ainda essa questão de saber até que ponto foi um feminicídio, que foi questão de violência doméstica e familiar. E dentro desse contexto, a gente tem que pensar que nós criamos uma lei, mas agora nós temos que modificar a estrutura para que essa lei seja aplicada. Então, quando a gente fala da intervenção da polícia militar, da polícia civil, nós temos agora que qualificar essas pessoas, que são os que primeiro têm contato com essa vítima, para que ele tenha condições realmente de fazer um atendimento sem causar dano a esta vítima. Por exemplo, já tem um projeto de lei falando que nas cidades onde não há uma delegacia especializada, deve priorizar o atendimento dessa que é vítima de violência para minimizar o tempo que ela fica dentro da delegacia, porque ela está exposta numa situação mais difícil que muitos outros que estão ali, às vezes, para fazer uma ocorrência de trânsito, por exemplo. Doutora Carla, a senhora falou de como que fica, né, o corpo da mulher agredida, né, da violência brutal. É uma doença por parte do agressor? Eu tenho, à medida que a gente está mergulhando nesses estudos, a gente tem uma tendência a falar que alguém que é tão cruel tem que ser doente. Mas acaba sendo quase que uma justificativa que a gente se dá para aceitar aquele contexto. E eu, particularmente, me lembro agora do primeiro processo que eu vi de violência contra a mulher, e eu acho que eu nunca vou me esquecer da foto, não foi nem do corpo da mulher, foi uma foto que tinha do rosto, porque nos olhos dela era possível a gente enxergar a dor dessa pessoa, Carlos. E, em geral, isso é muito marcante na cena de crime, quando a gente está falando da violência praticada contra a mulher, em especial dentro do próprio lar, porque ela não espera, ela não acredita que ali, que era o local para ela estar acolhida e amparada, que ela vai ser vítima de uma coisa tão cruel e tão brutal. E essa dor, ela fica estampada nos olhos dessas vítimas. Tem a questão do abrigamento, né, doutora Roberta? São muitos os casos de abrigamento. Onde que ficam abrigadas? Por quanto tempo? Em Belo Horizonte nós temos 2 abrigos. Não vou falar os endereços, porque às vezes por questões até de segurança, às vezes eles são sigilosos. E há sim casos, há casos da mulher que foi violentada, precisa sair do lar e não tem para onde ir, não tem um familiar. Então essas mulheres são direcionadas para esses abrigos, onde elas são acolhidas, tem estrutura para a mulher e para os filhos, porque muitas vezes elas não vão sozinhas. Elas conseguem sair desse ciclo de violência quando elas levam os filhos. Quando elas não levam, elas voltam. E provavelmente elas vão ser agredidas novamente, porque não rompeu essa violência. Há até uma intervenção da polícia aí junto, muitas vezes, para retirar. Para retirar a mulher desse lar. E às vezes também afasta-se o agressor, mas é mais difícil. 1 minuto para a gente encerrar o programa. As considerações finais, doutora Carla. Bom, o que nós temos a dizer é que essa ainda é uma luta que vai passar muito pela questão cultural. Precisamos, então, incrementar o estudo desse assunto nas nossas escolas para que a sociedade amplie essa mudança que nós precisamos fazer. Considerações finais da senhora, doutora Roberta? Pegando um gancho no que a doutora Carla disse, é também fortalecer, empoderar as mulheres, para elas terem coragem de procurar o judiciário, que vai haver sim uma resposta rápida e eficaz, porque se a resposta demora, pode ser que vire sim um feminicídio, porque a gente diminua aí estes números de feminicídio.
Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Roberta Chaves Soares e com a advogada criminalista Carla Silene. Fale com a gente pelo e-mail viajustiça@mares.com.br. Até o nosso próximo encontro.